Tudo bem, pessoal do Aprendemos Juntos? Matheus na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos tratar do fechamento da Sony aqui no Brasil, do encerramento das suas atividades comerciais que vai ser no fim do mês agora de março. Em setembro de 2020, a marca já tinha anunciado que iria encerrar as suas atividades comerciais aqui no Brasil. Até então a gente vinha descobrindo quais seriam os desdobramentos disso em relação a produtos e quais serviços e também equipamentos que deixariam de ser vendidos, e hoje, em março de 2021, no mês do fechamento da empresa aqui no Brasil, nós já sabemos mais ou menos quais serão os desdobramentos e as consequências em relação a esse fim de ciclo da Sony aqui no nosso país. A Sony, então, ela vai encerrar as atividades comerciais dela em relação a alguns produtos, como TVs, câmeras e equipamentos de áudio. Nós estamos agora na íntegra com um comunicado que foi publicado nas redes sociais da Sony, que você está vendo na sua tela agora, e com um anúncio de quais seriam esses desdobramentos. Então, o comunicado fala o seguinte: como anunciado em setembro de 2020, a Sony Brasil irá encerrar suas atividades comerciais ao final do mês de março de 2021. Com isso, vão ser interrompidas as vendas de produtos eletrônicos como TVs, câmeras e equipamentos de áudio. Os demais negócios do grupo Sony, como games e soluções profissionais de música e fotos, seguirão atuando no mercado local sem nenhuma mudança. Então, qual é o prognóstico que nós tiramos em relação a isso? TVs, equipamentos de áudio e câmeras não serão mais vendidos nem lançados aqui no Brasil. A Sony encerra a sua produção agora em fim de março e não irá mais ceder ao mercado, não irá mais abastecer o mercado com TVs, fones de ouvido, caixas de som e outros equipamentos de áudio e também de câmeras, no qual era muito o forte da Sony, principalmente nos televisores e equipamentos de som, mas muito em câmeras. A Sony para de fabricar estes equipamentos no Brasil. Um desdobramento muito grande afeta consumidores que possuem equipamentos da marca. A garantia em si, ela continua. Você não deve se preocupar se você tem uma TV da Sony, um aparelho de som ou uma câmera da marca, mas a gente sabe que com o tempo a reposição de peças e o fluxo de peças nas assistências técnicas irá sim diminuir. E isso impacta em muito no valor de revenda do produto e também no seu valor real para o consumidor. Do que adianta hoje você ter um produto seminovo da Sony, que você comprou agora fim do ano ou começo do ano, uma TV topo de linha, se você daqui a um ano, quando a garantia acabar, sabe-se lá se você vai ter peças de reposição para poder atender a um serviço ou a uma assistência técnica em relação ao seu produto. Isso vale para toda essa gama da Sony. Possivelmente vai começar a ficar encalhado esses produtos em assistência técnica. A gente já é conhecedor de outras marcas que pararam a sua fabricação e acabam atingindo nisso, principalmente na reposição de peças e nesse fluxo que é importantíssimo. A produção, a cadeia de produção gera peças e gera também fluxo de peças para as assistências técnicas, o que não vai ocorrer com o encerramento da produção. Então, o pico de tendência é que as peças tenham uma alta agora, com a fabricação ainda em andamento até fim de março, e depois decaia. Então, peças vão sendo trocadas e não vão sendo repostas. Isso acontece também na indústria automotiva. A gente vê o exemplo da Ford, que fechou as portas aqui no Brasil, e houve um boom agora de carros da Ford que estão no mercado na venda de seminovos, para que os donos que possuem essa marca possam se desfazer e partir e migrar para outras marcas. Então é uma perda muito grande, a gente vai ter uma perda enorme em relação a peças de reposição desses três nichos de equipamentos, de televisores, de equipamentos de som e de equipamentos de câmera em relação à marca. Você que é dono de PlayStation, ou você que usa alguma solução profissional da Sony, não se preocupe, essa área ainda vai continuar sendo abastecida aqui no Brasil de forma importada. Então não vai ser fabricado aqui no Brasil os videogames, os PlayStations, mas
esses equipamentos eles vão continuar tendo fluxo de venda e também de assistência técnica e de garantia aqui no nosso país. A dica que eu dou e o conselho que eu dou para você que estava buscando televisores, principalmente da Sony, que a gente trata muito aqui sobre televisores no canal, não é hora, infelizmente. A gente sabe que os televisores da Sony possuem ótimos painéis, possuem ótimas qualidades em relação à sua imagem, em relação ao seu som. São produtos muito bem construídos e que atendem um público que já não parte do público de entrada. Tanto que a Sony tem televisores que custam, mesmo os de entrada da sua marca, que custam quase o dobro de televisores da LG e da Samsung, que são as marcas que dominam no mercado esse nicho de equipamentos de TV. É uma pena que a Sony não conseguiu se sustentar ou se manter aqui no nosso país e a gente vai sentir esses efeitos em relação à assistência técnica e à reposição de peças no mercado. Vai subir o pico agora, vai ficar bastante obsoleto, a gente não vai ter peças para reposição e possivelmente você que tem um televisor da Sony já de mais tempo ou um televisor agora que foi lançado há pouco tempo que você adquiriu, tome cuidado em relação ao fim do seu período de garantia, que depois que acaba, infelizmente você vai sofrer na busca por peças e por assistência técnica qualificada para o seu produto. Esse foi mais um giro de notícias aqui no canal do Aprendemos Juntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e também de deixar o seu like, que nos ajuda muito. Um abraço, até a próxima, valeu!